Olá, tudo bem com vocês? Aqui agora é uma resenha de um filme que eu vou fazer o trabalho desse filme em dois pedaços. Não do filme, mas do assunto do filme. Um é um trabalho super sério em cima da base dele, porque o filme mostra brincando uma descaracterização e talvez uma realidade paralela do que aconteceu nesses projetos de estudos dos poderes psíquicos e que, no final, desencadeou o projeto MK Ultra, que muitos de vocês já ouviram falar ou até conhecem bem. Então, esse é o início do processo. Então, este filme, Os Homens que Encaravam as Cabras, ele é uma comédia, uma tiração de sarro com grandes atores, sem dúvida nenhuma. O script é divertido, mas que tem um objetivo por detrás. Por um lado, é mostrar uma coisa que aconteceu, mas não daquele jeito. Ou talvez daquele jeito mais ou menos, e por detrás, por debaixo, uma outra forma, que é o que desencadeou os projetos secretos do nível que acabou indo parar no projeto do Instituto Monroe e do MK Ultra. Então, não fique nervoso ou nervosa, que eu vou ir levando para você. O importante é você entender que eu vou te mostrar em duas formas. Um é o webinário, que eu vou gravar hoje mesmo, juntos, com a versão mais profunda disso daqui, mais técnica, e a outra, que é a versão mais light, que eu acho que você deve começar por ela, para entender o contexto genérico e depois ir para o projeto mais profundo e as técnicas e a ciência envolvida, que pode dar um pouco mais de trabalho para você entender. Então, vamos ver o que o filme revela? Então, aqui estou eu de volta, com a tela, na forma de webinário para facilitar a edição. E esse assunto cai e entra muito bem, porque faz parte do estudo do poder, como se dominam as pessoas, como se domina a humanidade, através da manipulação da mente, daquilo que é uma capacidade nossa, que nós temos, como seres humanos, essa capacidade, sim, de fazer certas coisas, a gente vai falar aos poucos aqui, e, por outro lado, é descaracterizada ou manipulada pelos centros de poder. Então, o assunto desse Tragédia e Esperança, não só como curso, mas como webinário, 7 webinários que já estão no YouTube para você assistir, esses 7 webinários focam a história do poder sobre o domínio das pessoas, trazendo para o tempo presente a análise do que acontece conosco, e esse é o assunto que se encaixa plenamente nele. Então, esse filme, que é Os Homens que Encaravam as Cabras, vem do livro de Jon Ronson, e esse livro foi adaptado, não é exatamente a história do livro, mas tem personagens que foram criados, como esse segundo aqui, que é o Bill, que está aqui na imagem. E eu adoro essa imagem porque ela caracteriza muito bem tanto a importância dos personagens como a ideia final da cabra e do olho que tudo vê. É para rir. Você pode rir durante a resenha, porque eu vou rir junto com você, mas no final nós vamos aproveitar um banco de dados muito bom. Então, o Jon Ronson, que é um repórter que criou, gerou vários outros livros, o estilo do livro não é exatamente um romance, sim, ele conta supostamente a história que ele viveu e que foi então transformada na história do filme e com personagens que não existiram e características e padrões que não foram exatamente desse jeito. Então, supostamente, ele é o personagem que está aqui trabalhado pelo Ewan McGregor, que é o Obi-Wan Kenobi, adoro ele, e também é um repórter, então ele se jogou ali como esse personagem. Então, vamos entender melhor. Se você quiser conhecer o Jon Ronson, você tem aqui essa página com alguns dos livros e entrevistas que ele fez, que é a página dele mesmo.
Então, só falando do livro primeiro, depois a gente vai para o filme. O terceiro livro de Ronson, Os Homens que Encaravam as Cabras, de 2004, trata da unidade secreta da nova era. Anota no caderninho, o pessoal que fez o curso A Era de Ouro vai compreender isso muito bem. Trata dessa unidade secreta da nova era dentro do Exército dos Estados Unidos, chamada First Earth Battalion, que é o primeiro batalhão da Terra. É muito engraçado isso. Então, Ronson investiga pessoas como o general-major Albert Stubblebine III. Esse nome é alterado, tem um verdadeiro, você já vai ver, mas foi inspirado nele, então eles trocaram até a patente e o nome dele. Ex-chefe de inteligência, que acreditava que as pessoas podem atravessar paredes. Engraçadíssimo, mas eu já falo sobre essa história de atravessar paredes, com a preparação mental correta, e que cabras podem ser mortas simplesmente olhando para elas, que teoricamente eles queriam criar um exército de Jedis, mas do Dark Side, né? Então seria mais dizer a eles que, como soldados, seriam treinados para serem Jedis com poderes especiais, até por isso pegaram, e é comicamente, o ator que fez Obi-Wan Ben Kenobi, o Ewan McGregor, e ele, então, vê esse treinamento de Jedis comicamente, que, então, deveriam fazer coisas malvadas, como matar pessoas com o seu poder da mente no filme, claro. Nada disso acontece porque a comédia é ótima, né? Então, esse coronel, teoricamente, escreveu o manual de operações desse batalhão em 1979, inspirado pelo emergente movimento Potencial Humano da Califórnia. Então, você tem a história aqui desse Jim Shannon, que então teria sido a parte da inspiração, tendo morrido em 1982, tenente-coronel, é uma das versões possíveis. E esse tal Jim Shannon, morrendo em 2017, tem uma versão dele aqui, ou uma apresentação dele aqui, em 2013, onde você tem que assistir essa apresentação, porque você cai de costas ao ver como ele verbaliza. Então, ele não verbaliza. Eles fizeram, durante esses experimentos todos, LSD e uma série de outras substâncias. Portanto, além dele participar desses movimentos de nova era, o tal homem da patente, né? No qual se inspira toda a história, e supostamente ele fez parte da coisa, mas tem um outro também que é também inspirado nele, então calma que eu chego lá. Ele tem essa apresentação dele no TED Talk, eu faço questão que você abra para você dar uma olhada. Ele passa mais ou menos mais de 5 minutos falando gibberish, como se fala em inglês, blá, 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 você não entende nada, não há como entendê-lo, porque não há nenhuma coisa coerente que ele está falando, então, de repente, ele entra em algo que parece coerente, depois ele perde a coerência por completo. É realmente um mundo maluco, né? Aqui diz lá, ele que é sobre apresentador, chamado de o primeiro xamã corporativo do mundo dos negócios pela revista Fortune. Jim Shannon é um arquiteto social, filósofo e futurista. Tenente-coronel aposentado, ele criou o primeiro batalhão da Terra e foi futurista líder e tecnólogo educacional do Exército dos Estados Unidos. Sua história foi narrada no filme Homens que Encaravam Cabras. Reconhecido mundialmente como um pioneiro da visão corporativa, Jim tem sido um designer estratégico confiável para 10 das maiores empresas do mundo. Really? Se você entender inglês, porque vai ter, sei lá, não vi como é que ficou a tradução, mas se você entender inglês, e for bom no inglês, você vai duvidar do seu inglês, porque não dá para entender nada do que ele está falando, porque ele não está falando, ele está fazendo idiotices.
Então, isso aqui tudo é um contexto de gente maluca, e hoje nós também temos muitas assim, que defendem maluquices sem sentido e coisas que são do sistema, e eles acham que estão contra o sistema, e isso é um assunto para os webinários. E, de fato, é uma loucura ver como se dá um valor a algo totalmente sem sentido e sem valor nenhum, que não chega a nenhum lugar. Então, é isso que nós temos desse personagem, e você percebe isso através do próprio filme na parte da chacota. Veja bem, os donos do mundo nos dão sempre duas versões, ou mais. Uma delas é a que está por debaixo, e ela não é uma chacota, e também não é uma versão idiota. É aquela que maneja as coisas e tem objetivos. E nos dão as versões de cima. Tá? Então, essas versões de cima, que pode ser mais do que uma, eu digo como temática, é a temática da enganação. Então, as pessoas são enganadas, as pessoas são iludidas, as pessoas ganham ideias absurdas. O meu caso da Bitcoin, pela liberdade, quem criou isso? É um centro de inteligência, é o sistema criando a alternativa que é deles mesmos para quebrar a alternativa posteriormente, depois que eles utilizarem. Então, quando eles te dão uma versão, sempre é o objetivo do que está por debaixo e não o que está por cima. Então, muitas pessoas se perdem nesse caminho sem entender que essa manobra que ocorre, as empresas que se coligam, que é o caso, que se coligam ao ser da nova era, elas são do sistema para patrocinar. Então, as empresas se autopatrocinam porque são patrocinadas pelo que está aí embaixo. É o que acontece com esses caras da tecnologia, como é o caso do Elon Musk, que nunca deu lucro em lugar nenhum, e simplesmente tem aquele dinheiro todo porque é o dinheiro que emerge do nada para, então, fazer de conta que ele gerou alguma coisa altamente fantástica, mental, quando, na verdade, não é nada disso. Quando você olha a coisa direito. Então, essa é a visão geral. O que nós vemos não é a verdade, é um campo de ilusão. E a ilusão, às vezes, pode ser uma idiotice absolutamente absurda, e mesmo assim ela pega um grupo de seguidores, depois pode ter uma um pouco menos absurda, mas continua sendo também apenas um jogo onde riem da nossa cara, e embaixo é que está a articulação real, que é o caso aqui. Embaixo de tudo isso estava um MK Ultra, embaixo de tudo isso aqui estavam esses projetos de estudo da mente que já vinha desde os anos 30, 40, 50, a partir dos 50 foi em frente, 60 e 70 tomou um grande pico com vários experimentos utilizando esses gurus da nova era, e se criaram vários desses gurus e foram trazidos da Índia para criar ashrams. E tudo isso foi uma enganação, e os golpes que foram dados para estudar como as pessoas facilmente caem no mundo da ilusão das lilas e saem da realidade. E ao sair da realidade, elas não são capazes de lidar com ela. Então, o filme mostra exatamente essa falta de capacidade de lidar com uma realidade. Eles estavam no meio da guerra do Iraque ali, no meio dessa guerra, e eles onde não se podia ir num local desses que era altamente perigoso, e eles, mesmo assim, no mundo de lilas. É fascinante o filme mostrando esses paralelos, e quem tem olhos enxerga o que deveria, que é o que envolve tudo isso. Então, um filme homônimo do livro, foi lançado em 2009, que é o filme que a gente vai comentar, no qual as investigações de Ronson, que é o tal do repórter que escreveu o livro, foram ficcionalizadas e estruturadas em torno de uma viagem ao Iraque. Então, Ronson é interpretado pelo ator lindo, ele é lindo demais, Ewan McGregor, que é esse
escocês. Eu adoro o sotaque dele, por sinal. Eu acho o sotaque escocês, quando não é demais, que às vezes você não entende, é perfeito. Na Escócia, eu achei os homens mais lindos do mundo. Essa cara aqui é 10 por cada metro quadrado. E eu pus aqui o outro Christian, Christian, como que é o nome dele? Esqueci agora. Que é o Anakin Skywalker, que é bárbaro também, Henderson, acho que é isso, né? Christian Henderson, mas esqueci o nome dele, pode uma coisa dessa? Que também acho um baita ator e foi tão sacrificado, pobrezinho, na sequência toda lá de Star Wars, na série 2, onde conta a história de onde surgiu a história toda do Darth Vader. Ele foi tão sacrificado e eu achei que ele foi tão perfeito nessa sequência. Mas o meu predileto sempre foi o Obi-Wan. Então, é engraçado que você tenta ver o filme e você vê o Obi-Wan no meio, embora o repórter seja um personagem bem fraco no filme, e o objetivo é esse, para ficar até engraçado. Então, voltando ao livro, o Hayden Christensen, agora que eu lembrei o nome dele, volta, agora saiu, puxa vida, hein? Tô precisando de cafeína. É Hayden, sorry. É Christian, não, porque é Christensen. Hayden Christensen, sorry. De vez em quando falha. Então, olha lá, os primeiros 5 capítulos do livro, então voltando ao livro, só para poder seguir para o filme, examinam os esforços de um punhado de oficiais dos Estados Unidos no final dos anos 70, então nós estamos aqui na Guerra do Golfo, aquela coisa toda, início dos anos 80, para explorar fenômenos paranormais, filosofia da nova era e elementos do movimento potencial humano para aprimorar as capacidades de coleta de inteligência militar dos Estados Unidos, bem como a eficiência operacional geral. Isso inclui esse tal do Manual do 1º Batalhão da Terra, que foi compilado em 79, mas a gente estava no começo aqui, e uma unidade de espionagem psíquica, estabelecida pela inteligência do Exército em Fort Meade, Maryland, no final dos anos 70. Então, esse foi o projeto Stargate. Então, esse nome não é mencionado no livro. E por que eu estou fazendo essa resenha? Porque o Trump, desculpa, vou ter que tirar o sarro, está fazendo o projeto Stargate 2. Então, diz, não, um não tem nada a ver com o outro. Depende de como você olhar isso, e é isso que eu vou te mostrar na aula que eu falar sobre o projeto Stargate. Depende de como você olha isso, e depende de quem você considera que está peering, né? Que está observando, encarando você. Então, uma inteligência artificial que está espionando você, ou é uma pessoa que está fazendo isso por acesso remoto? A diferença é essa. O objetivo do projeto era uma essência em comum, e não é à toa que ele se chama Stargate. Stargate poderia também ser pensado como outro filme que fala de portais, mas eu não vou abordar isso aqui nem na resenha, porque aí já viaja um pouco na maionese e é melhor eu utilizar a história para dar mais solidez para a gente. Então, diz aqui, o jornalista que criou o livro, Ronson, é colocado na trilha histórica dos homens que encaram cabras, soldados das forças especiais que supostamente experimentaram poderes psíquicos contra cabras, não só, né, mas essa é a parte mais engraçada, em Fort Bragg, Carolina do Norte. No Centro de Treinamento Médico Goat Lab, eles tinham um laboratório de cabras, que era, no filme, eles colocam apenas um barraco, agora desativado. Então, ele examina e dispensa vários candidatos para o lendário Sargento Mestre, que está no capítulo 2 e que vai aparecer aqui, que teria matado uma cabra simplesmente olhando para ela, que é o personagem chamado Lin, e que é o ator principal que está aqui, nos primeiros dias do programa. Então, o instrutor de artes marciais chamado Guy Savelli afirma ser o sargento mestre em questão. Então, o que o filme não te mostra, nem o livro, eu só vou dar uma pitada, para você não ficar boiando, que existiu de fato um projeto Stargate, não nesse molde, que foi uma unidade secreta do Exército dos Estados Unidos, estabelecida em 1977 em Fort Meade, Maryland, pela Agência de Inteligência DIA,
ISRI Internacional, um contratante da Califórnia, para investigar o potencial de fenômenos psíquicos em aplicações de inteligência militar e doméstica. Então, havia um projeto sério, não essa história das cabras, idiotizado da maneira como está aí, que pode ter existido também para diversão e distração. Como eu falei, eles criam várias frentes para depois dizer que alguém revela a verdade do que estava sendo levado a sério. Aí eles mostram a história da babaquice e diz não, é isso aqui. Então vira a teoria da conspiração e todo mundo ri da babaquice. Então esse jogo de te mostrar cenários é feito pelos que articulam a nossa realidade. E é por isso que é fácil desmentir certas coisas, porque eles criam frentes e utilizam essas frentes para desmentir a informação que vaza da história real. Acho que agora você entendeu, né? Então, o projeto Stargate e seus precursores de projetos irmãos, porque surgiu uma série deles, um deles é o do Instituto Monroe, e desencadeou. O filme mostra isso numa jogadinha de pitada. Ele já começa a te mostrar o MK Ultra, mas sempre na paródia, né? Mas nesse ponto nem tanto. Então, o Projeto dos Irmãos originalmente tinham vários nomes código, como Gondola Wish, Stargate, Grill Flame, Center Lane, Projeto CF, Sunstreak, sei lá, Scanate, e vai lá, até 1991, quando foram consolidados e rebatizados de fato como Stargate. Tem muita documentação que prova isso, e no outro webinário, que não é a resenha do filme, eu vou te mostrar. Então, o trabalho do projeto Stargate envolvia principalmente essa visualização remota. É possível? É. Pessoas fazem isso? Fazem. Então, não é idiotice querer desenvolver isso, tanto que foi desenvolvido e que tem muita gente que faz isso. Então, o peering, que é essa visão remota sem precisar sair do corpo, simplesmente é uma projeção de visão, por geolocalização. Eu vou mostrar isso na resenha, não na resenha do filme, mas no projeto Stargate, quando eu abordar daqui a pouco, para vocês melhor em outro vídeo, ok? Então, a suposta capacidade de ver psiquicamente eventos locais ou informações de uma grande distância, que podem ser mais ou menos precisos. Então, o projeto foi supervisionado até 1987 pelo tenente Frederick Holmes, ou Skip, né? Nascido em 1957, um assessor e caçador de talentos psíquicos, esse do Major-General Albert Stubblebine, e mais tarde o presidente do Instituto Monroe. Então, o Instituto Monroe, que é uma unidade séria, patrocinada pelas Forças Armadas Americanas, que eu já falei dela em pitadas, tanto em webinário como curso, é um instituto sério, mas que realmente trabalhou para o Exército, para a Aeronáutica e por aí vai, até que tenha sido desligado total ou parcialmente, porque eles chegaram à conclusão que uma parte do que se vê remotamente é preciso, mas se você colocar 4, 5 pessoas vendo e treinadas e desenvolvidas para acesso remoto, o que elas veem não é idêntico e muitas vezes varia muito da cena real. Então, varia entre eles e varia da cena real, embora possam ter, com um bom treinamento, um bom número e grau, em porcentagem até, de acerto. É isso importante para entender, que eu vou explicar no outro vídeo. Então, aqui o Albert Stubblebine, que trabalhou e seguiu na Guerra Fria, Guerra do Vietnã e invasão de Granada. Granada era uma ilha lá do Caribe e que foi tomada, acho que em 1983, se eu não estou enganada, pela história, do que Cuba e a Rússia, através de Cuba, tinham dominado. Então, de lá estavam gerenciando a questão da Venezuela. E os Estados Unidos, então, invadiram, acho que foi em 1983 ou 83, se eu não estou enganada, tomando Granada de volta e retirando lá a influência cubana
da região, e depois que eles se retiraram mais adiante, então entrou outras coisas. Então, o personagem, ele é esse aqui que abre o filme com ele. Tá aqui, sei lá, não dá para ver direito se são anjos, o que é isso, mas são seres alados. E esse ator engraçadíssimo, ele está encarando a parede e ele fala para o sargento, ou qualquer coisa assim, eu vou até a outra sala. Aí o sargento acha que ele vai sair, vai abrir a porta, e sai correndo e tabuf, acerta a cabeça na parede. Eu ri muito porque isso daí é uma coisa de sociedade secreta. Tem que entender de onde saiu tudo isso. Então, historicamente, o registro de atravessar paredes, você tem aquele registro do Conto de Saint-Germain, que é um conto, porque era um cargo dentro das sociedades secretas. O Conde de Saint-Germain não era uma pessoa, e sim, era um cargo que, durante várias gestões, então, por mais de 150 anos, foi ocupado por várias pessoas. E todos eles eram magos, cabalistas, etc. Então, se diz que Conde de Saint-Germain, na época de Luís XIV, ele fazia as suas lilas, as suas mágicas, e era dito que, inclusive no Luís XVI, que o mesmo Conde de Saint-Germain, com a mesma aparência de 30 e poucos anos, quando a Revolução Francesa surgiu e invadiram lá para pegar todo mundo, ele não foi pego porque ele atravessou uma parede. Então, essa história de atravessar paredes é algo clássico dentro do mundo da magia, e vários grupos e sociedades secretas e discretas, dos seus grupos internos e em escalas mais altas, declaram que os seus membros que atingem esses altos graus conseguem atravessar paredes, como é o caso até da Scientology. Então, o OT, operacional, o tétano operacional, que é o termo OT, como é o caso do Tom Cruise, o T7, que é o número 7, que é o máximo que eles têm. Quando chega ao OT7, teoricamente tem que atravessar a parede. Então, se o Tom Cruise aparecer aqui atravessando essa parede, eu vou gostar muito da questão. E aí, somente aí, é que eu vou acreditar que isso é possível. Ou, se ele aparecer aqui atravessando a parede, eu talvez acredite que eu esteja esquizofrênica. Bem, isso é outro assunto. Bom, a unidade, então, que fazia essas coisas, era de pequena escala, compreendendo cerca de 15, 20 indivíduos, e era administrada por um velho e furado quartel de madeira furada, porque é quebrado, então a tradução saiu esquisita, mas é que estava tudo caindo aos pedaços. Então, o projeto Stargate, que conta no livro, mas não com esse nome, e muito menos no filme, foi encerrado e desclassificado em 1995, porque ele se transformou em outras coisas, após um relatório da CIA concluir que ele nunca foi útil em nenhuma operação de inteligência, e eles estavam falando dessa versão, que foi mantida durante um bom tempo, essa versão inútil. Esses documentos todos existem, te mostro lá no outro vídeo. Então, as informações fornecidas pelo programa eram vagas e incluíam dados irrelevantes e errôneos. E havia suspeitas de confiabilidade entre juízes, porque como nada dava certo, então, como tinha verba, então eles inventavam resultados e davam um jeito de que a cabra caísse enquanto ela estava mastigando, porque ela, no meio do que ela estava mastigando, tinha uma pílula para dormir ou cianeto, vai saber. Então, o programa foi apresentado nesse livro, né, e no filme de 2009, e o termo que se tem lá, eu tenho que fazer um paralelo pequeno aqui, no próximo vídeo vai ser maior, é o GOAT. Quando você viu as Olimpíadas, quando tiraram os russos nessas de Paris, última, sem a presença dos russos, ficou muito fácil na ginástica olímpica, inclusive para o Brasil, e tinha um patrocínio dentro até dos juízes, para que a americana e a brasileira estivessem sempre em vantagem. Para você entender por que isso, não, mas que elas são ótimas. Elas são ótimas, mas ganharam porque os russos não estavam lá. Essa é a verdade.
Mas o que acontece é o patrocínio que existe por trás, né? E a americana lá, né, Billis lá, que estava com a cabra pendurada e utilizava o termo GOAT, né? The greatest of all times, que significa, na teoria, o maior de todos os tempos, mas o termo GOAT, na verdade, tem a ver com outro objetivo. O maior de todos os tempos é o sistema. É o sistema que, então, está em todos os tempos, é o que está acima de tudo. E a imagem que está no filme deixa isso bem claro. Então, o maior de todos os tempos é aquilo que sempre esteve acima, em todos os tempos, em todos os pontos da linha histórica, que são esses que têm o poder que vem de um passado que a gente consegue rastrear desde a antiga Roma, Veneza, Roma, que se bateram, e depois foram se desdobrando na linha histórica, como eu conto nos cursos da linha de história, atingindo um padrão que agora é um padrão unificado para essa nova ordem que toma forma, e as pessoas dormem e acham que é a teoria da conspiração, mesmo que esses termos sejam usados por eles, os que estão nesses fóruns e em vídeos e em entrevistas, os senhores do poder. Então, ao mesmo tempo, o GOAT, né, que é a cabra, sempre teve a ver com o sistema límbico cerebral. Então, vou só apitar aqui para você. Então, o faraó sempre, não, dependendo da época, né, se ornamentava com o chifre da cabra. Não só porque o primeiro reino, o primeiro faraó que está naquela tábua de Narmer, então era representado naquela época como o deus superior, era um deus com uma aparência de cabra, então essa coisa zoomórfica, ou teriantrópica, como queira chamar. O deus da primeira e segunda dinastia era um deus com um chifre de cabra, que não era exatamente esse formato, mas é uma cabra que não tem mais, por sinal, ela desapareceu, ela extinguiu, mas que então tinha essa representação. E o que significava isso? Bom, isso cabe só na linha dos cursos de história, que significava basicamente que talvez esses deuses eram contatados somente através de uma conexão especial que nós, seres humanos, temos no nosso cérebro, e está ligado com o sistema límbico cerebral e todo o seu padrão de acessar memórias e criar memórias temporais. Eu não vou resolver isso aqui para você, isso está nos cursos todos, entre história e ciências, que vocês podem ter, e tantos webinários que estão aqui no YouTube, para você assistir. Mas esses faraós do início, então, se representavam dessa forma, com o chifre da cabra, devido ao chifre de Amon, que era exatamente a referência do chifre da cabra como apenas representação, mas Amon como o chifre do contato com as realidades superiores, e faz sentido porque é o que o hipocampo faz e é a área que está sendo destruída pelos donos do mundo, porque é exatamente a área que nos dá esse poder e, portanto, toda a questão do Alzheimer e o dano cognitivo, perda de memória e destruição, inflamação no sistema límbico cerebral é dirigido exatamente para que a nossa capacidade diminua. Então, várias cenas aparecem no filme, quem tem olhos vê, cenas como essa da cabrinha, e olhando assim, desse jeito, muito rapidamente. E quando você olha a cabra, você lembra novamente da simbologia esotérica e mística, exatamente, né? As pontinhas, você tem exatamente 2, 4 e mais um. Então, esse formato aqui, que é mais bonitinho, porque é da Wicca, mas tem formatos não tão simpáticos assim, que é a Wicca mais suave, né? De grupos esotéricos, místicos e até satanistas, que utilizam essa estrela de 5 pontas nessa configuração do V, né? E a cabra, então, representaria dessa forma. Bom,
Tem um outro autor, que por sinal também é um repórter e historiador, George Stephanopoulos, em seu livro 2024, The Situation Room, que é uma sala especial onde quando o mundo está em crise e os americanos, o presidente supostamente tem que resolver algo que está fritando, né? Então a grelha é o local onde a coisa entra para ser assada. Então existe de fato uma coisa chamada de Situation Room. É o local onde se diz que se discutem coisas, como aconteceu em 8 de maio de 1980 para o presidente Carter, após a fracassada missão de resgate de reféns no Irã, em 24 de abril de 1980. Isso aqui tem uma longa história, mas deixa para lá. Então, nesse livro, que acabou de sair, ele discute, né, de novo, é um outro livro sobre o poder americano. Então, o assunto é poder. Estou nesse assunto, né, em Tragédia e Esperança, o poder. Então, ele discute sobre o poder americano que fritou várias vezes situações nessa sala da Casa Branca, e o presidente Kennedy foi quem criou essa sala para que, então, fossem tomadas as medidas que fossem necessárias. Esse é o Jorge, com um sobrenome grego, Stephanopoulos, né? Que, então, é uma pessoa ligada ao sistema, não é ninguém bonzinho, não é do sistema, mas que essa turma do sistema contam informações. Agora vamos entrar no filme, que é o George Clooney, para variar. Eu não gosto dele como persona, sabendo da história real de George Clooney, né? Deixa para lá. Mas, como ator, eu tenho que reconhecer que ele é brilhante e ele tem um carisma incrível, mas, para mim, o ator e a atuação têm que andar juntas. Então, nós temos dois níveis de atores em Hollywood. Os que foram extremamente beneficiados porque se entregaram e são agentes do sistema, como é o caso do Clooney, entre tantos outros, e os que eram grandes atores e que se negaram a se entregar ao sistema, como aconteceu com dois de Star Wars, como é o caso de Mark Hamill, que eu gosto bastante também, e de novo, esqueci o nome dele, o Christensen, como é que é? Hayden Christensen, que é o nome difícil de lembrar. Hayden Christensen é outro também que quiseram utilizar para várias coisas e ele não quis e se jogou para trás, e por isso faz parte do porquê ele foi tão pisoteado na atuação em Star Wars. É uma longa história. Bom, aí indo para o filme, né, baseado no livro de 2004, que é um livro de não ficção, obviamente, supostamente, mas que então gerou um material para o filme. Só que antes do filme de 2009, teve uma série de televisão na Inglaterra, Grã-Bretanha, né, melhor dizendo, no Canal 4, onde eles utilizaram uma das passagens da série lá, o capítulo, sei lá, eles utilizaram exatamente esse livro, e aí o filme sai em 2009 um pouco alterado. Então, George Clooney, outro bárbaro ator, Jeff Bridges, Ewan McGregor, que é o meu queridinho, Kevin Spacey, que também é outro que tem uma história no sistema, tanto quanto, né? Eu não sei do Jeff Bridges, que eu nunca xeretei a respeito dele, mas esse aqui e esse aqui trabalharam muito e trabalham pelo sistema. Esse aqui eu não sei porque eu nunca xeretei, então não posso falar. E o Ewan, eu acho que ele mais pega leve, pode ver que ele nunca está em Oscar, nunca está em premiações. Por quê? Porque a turma que não ganha esses prêmios, não fica no spotlight, eles têm um segundo escalão em Hollywood, né? Ou eles te colocam no terceiro, como aconteceu com Mark Hamill e o Hayden Christensen, e entre outros, ou te colocam no segundo, que é o caso do Ewan McGregor, mas no primeiro escalão só os diretamente ligados às ações que o sistema quer. Em alguns tem grande qualidade, como é o caso desses aqui. Outros, não. Então, novamente, a história aqui, então, do personagem
do Jeff Bridges, ele é ótimo para fazer esse tipo de papel. Ele tem um sarcasmo bárbaro. Então, ele faz o papel do Bill Django. Esse personagem não existe no livro. Foi colocado no filme. Então, ele é o guru lá da glândula pineal e que diz que tem todas essas visões. Então, o projeto do triângulo com o olho que tudo vê, na forma de New Age, né, é sempre guiado por ele. Ele é o super guru da coisa que não faz coisa nenhuma. E o personagem principal do filme, né, que é o George Clooney, tinha o mesmo símbolo no peito. E então ele acha que acabou de reconhecer o guru dele porque o mesmo símbolo estava no peito dele, que ele mandou tatuar, e ele ganhou uma pena que ele achava que era uma pena de águia, que a pena de águia tem essa ponta preta, né? E ele achava então que a paródia é muito engraçada. Tem horas que você acha que ele realmente tem alguma capacidade e tem outras horas que fica ridículo. Então ele se alterna entre tem capacidade ou não. E esse jogo é a graça do filme. Porque você sabe que por debaixo desse programa existe o que tem capacidade, sim. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo dessa fase dos gurus da New Age era dar essa cara de idiotice. Então, no final, essa pena de águia, por exemplo, era uma pena de peru pintada com a ponta pintada e tudo engraçado. Então, só para lembrar que o Templo de Karnak, então, é uma ode à história do faraó, ligado às memórias. Então, essa história do farolzinho debaixo do pescoço da cabra não é só porque existiu a era da cabra, a era do ouro, e você pode explicar desse jeito, se você quiser. Existem várias maneiras de dar. E sim que o faraó está amparado pelas memórias ancestrais e as memórias do universo. Então, ele é aquele que tudo sabe. Então, essa divindade dele está ligada ao chifres de Amon. Aqui é a cena do personagem, do George Clooney, encarando a pobre da cabra, que tem uma representação tanto quanto interessante no seu rostinho, né? Tanto a figura do 3 no rosto, como 2 para baixo. Então, tem uma representação interessante no rosto dela. Não vou entrar em detalhes aqui demais, porque senão desvia da resenha. Então, entra assim, de acordo com o que foi informado, na época, eles informavam que realmente, provavelmente aconteceu, os soviéticos desenvolviam a pesquisa psicotrônica, e essa pesquisa de acesso remoto em grande escala. Então, toda vez que querem fazer um projeto secreto, criam um inimigo para poder justificar gastar dinheiro. Então, os americanos queriam pesquisar sobre a mente humana e ver quais eram os poderes. Então, eles criaram um inimigo, dizendo que se era verdade ou não, embora eles nunca foram inimigos, porque quem criou a União Soviética comunista saiu dos próprios Estados Unidos e da Inglaterra. É uma longa história, deixa isso para lá. E então está todo mundo junto, sempre foi junto, unido, trombinha com rabinho, e não diferente. Veja a Segunda Guerra Mundial, trombinha com rabinho. Então, a narrativa depois criada de que agora, então, depois que terminou a Segunda Guerra, surgiu dentro dos aliados um inimigo, né? Então, a partir daí, surgem os projetos inimigos. E isso fez com que todo esse dinheiro fosse para lá. Hoje, o projeto inimigo... Perdão. Volta. Então, hoje, esse projeto inimigo está com a China. Então, a tecnologia da inteligência artificial está com o projeto inimigo. Então, temos a mesma narrativa com o mesmo tipo de projeto. Aí diz lá, foram informados que os soviéticos conduziram testes sádicos para saber se os animais podiam detectar sofrimento, agonia dos filhotes. Então, nesse filme, eles mostram, assim, de leve, tudo de leve, porque o objetivo do filme é comédia e não fazer nada diferente disso. Então, se quer conhecer isso, como eu vou mostrar mais documentos, você tem lá da CIA, FOIA, cia.gov.reading, documentos CIA. Você vai achar os documentos soviéticos e a Tchecoslováquia.
Então, a pesquisa de parapsicologia, e isso fazendo parte do que é realmente a coalição Stargate, óbvio, da parte que eles querem que a gente saiba. O pessoal, que vão liberar os documentos do assassinato do Kennedy. Really? Você acredita que vão liberar os documentos verdadeiros? Não me diga que você acredita nisso. Então, essa parte toda que eles liberam é uma parte que é importante para eles para dar sentido e embasamento àquilo que eles querem que você ache que era verdade, né? Pode ser que no meio disso tenha muita verdade. Então, se você entrar nesses links, você clica lá e baixa os documentos, tá aqui, ó. Ok? Então, tinha vários níveis de treinamento, diz o filme, na paródia. Aí diz lá, no nível 1 de treinamento, temos que aprender a observar todos os detalhes. E aí tem esse jogo, né? Onde o George Clooney, o personagem lá, que é o Bill, né? Que é o guru master lá, como eu falei, fala para ele que ele não tem capacidade de observação. Então, as pessoas entram nos locais e não observam. Ele fala, quantas lâmpadas tem aqui? E ele fala, não contei quantas lâmpadas. Então, ele diz, um cara treinado, ele tem um treinamento de localização. E, para isso, ele tem uma grande capacidade de observação. Então, se a pessoa não tiver essa capacidade de observação e dar um print no seu cérebro de tudo, quando ela entra num local e ver tudo e gravar aonde o que está, ela não consegue treinar o seu cérebro no acesso remoto de geolocalização, que eu vou contar para vocês no outro vídeo, né? Então, eles criaram o nome de Projeto Jedi, né? E é por isso mesmo o ator que foi escolhido. Então, Lin, que é o George Clooney, é o melhor remote viewer, ou seja, o melhor que faz acesso remoto, supostamente, porque no filme eles brincam entre ele consegue ou ele não consegue. Então, ele mais não consegue e inventa que consegue do que, de fato, consegue algo, que eles se deixam na dúvida se ele realmente conseguiu ver algo, né? Então, no nível 3, se atingia a invisibilidade. Então, essa história da invisibilidade, de novo, Conde de Saint-Germain, chamada da capa de invisibilidade. Então, esses contextos vêm das escolas esotéricas e todos os mestres ascensos, pode ser por isso que aquele general lá tinha os anjos alados na mesa dele, por aí vai. Então, quando você entende a ligação entre observação e realidade, começa a dança com a invisibilidade, diz ele, né, que é o George Clooney, o personagem. O ator que faz o personagem. Aí o Bill, que é o Bill Jungle, que é aquele guruzão lá, é um personagem do filme Os Homens que Encaravam as Cabras, interpretado pelo Jeff Bridges, bárbaro, e esse personagem, então, não existiu. E tem toda aqui nesse link uma discussão sobre como ele, então, ele era um soldado, foi treinado e jogado lá no meio da New Age, e por 6 anos ficou lá no meio, para se tornar um soldado dentro do perfil da New Age, da nova era, com esse perfil de hinduísmo misturado e pastiche misturado, que é esse pessoal da nova era. Quem não sabe como isso foi criado, por que foi criado, está no curso A Era de Ouro, toda a história a partir do século XIX, qual é a estratégia. E a estratégia é a Era de Ouro agora, ou melhor dizendo, a falsa Era de Ouro e o crescimento da Eurásia. Então, todo esse projeto que está acontecendo agora no mundo é um projeto do século XIX, e isso aqui fazia parte dele. Aí, nessa discussão toda deles falando que, então, eles tinham lá o LSD e tudo mais, e o Larry, que era o que criou o que se sugere ali, o MK Ultra, ele pegou o Lin e o outro, que é o principal também, para mostrar que eles utilizavam os fundos do orçamento secreto para os soldados
para contratar prostitutas não, porque aqui ele nega, para comprar drogas, para que eles pudessem fazer seus experimentos com as drogas, é por isso que ele foi expulso. Ao ser expulso, teoricamente, o outro que assume o lugar dele vai dando um perfil MKUltra para o projeto, e ele, então, assume uma ida para uma visão ainda mais, vamos dizer assim, hinduísta, e sai da tela do filme e volta mais para o final, que é o que nós vamos ver. Então, uma observação interessante que o filme mostra é que o exército americano, como ele era composto por jovens que se alistavam, e não eram soldados treinados, e sim aquele filme com o Zac Efron, o rapaz que carregava cerveja, que eu também fiz a resenha, mostra isso. Um monte de jovens que se alistaram, achando que a guerra do Vietnã era uma coisa linda, patriótico, vamos matar os comunistas. E quando eles chegavam lá, eles viam que estavam matando pessoas que não tinham culpa de nada. Então, a grande parte deles, tem um estudo que prova isso, que apenas 15 a 20% dos soldados americanos realmente apontavam suas armas para os alvos, né? Então, a história desse aqui, que guerreou lá no Vietnã, conta essa história dizendo que é isso. Aí, quando ele tem uma experiência de quase morte, ele, então, recebe a mensagem, diz ele, que sensibilidade é a sua força. E é por isso que ele resolveu, essa é a história que se conta, convencer o exército a fazer a experiência dos soldados da terra, o novo nível de soldados, que então iriam cuidar da guerra só com amor e poder. Então, aqui está o George Clooney de novo. Aí diz, devemos criar um exército que pode atravessar paredes, ver a aura das plantas, calar os clichês idiotas e enxergar o futuro, seja tudo o que puder ser. Então, quando você vê isso, é a mesma chamada do pessoal da New Age. Eles saem da realidade, perdem o sentido e perdem a capacidade de atuar. Então, não só aqui você tem um grupo do exército inútil, né? Como não que sair matando as pessoas seja útil, eu quero que você entenda o contexto, né? Já falei tanto sobre isso, não vou ficar me repetindo. E sim entender que quando se deriva para esse lado, né, de pegar os soldados e dar rosinhas para eles e florzinhas, você está tirando do contexto da realidade. E esse sempre foi o papel dessa New Age, tirar as pessoas da realidade, mandá-las para a montanha, mandar falar que meditação cura tudo e que amor e perdão resolve 100%. Não que uma parte disso não seja útil, mas quando você só vive isso, você sai da realidade. Então, o filme te mostra várias chances de você entender isso. E, rapidamente, algumas fotos. O George Clooney novamente encarando a cabra. Aqui, quando a cabra capota, né, que provavelmente foi droga. E aqui o Bill fazendo exatamente o treinamento dos soldados com essas imagens assim. Bom, para acabar o filme, então, faz com que os dois principais, o George Clooney e o Ewan McGregor, que são os dois personagens principais, o repórter e o outro que estava indo atrás de achar o Bill, que estava lá no Iraque, de fato, eles vão para lá e acontece um monte de pataquaiada, as cenas são muito engraçadas e um monte de pastiche e etc. E no final eles acabam chegando lá e só acaba tudo em pizza. Então o objetivo do filme é esse, eu nem preciso contar o resto, e acaba tudo em pizza e por aí vai. Então, o que eu quero dizer, o que está por detrás disso é o real projeto MKUltra. Okay? Então, esse livro é um bom, Axel Baltazar, é o mesmo que escreveu sobre o projeto, né, Stargate. Ele escreveu sobre aqui o projeto MKUltra, ele não escreveu de uma outra forma, a não ser simplesmente juntando patentes
e juntando documentação. Então, ele fez um trabalho de, como está aqui, compilação de patentes e relatórios. E nada além disso. Portanto, é uma documentação daquilo que nos deixam saber sobre o que talvez, de alguma forma, seja assim. Então, só para descrever o livro, pessoas ao redor do mundo alegam ser vítimas da tecnologia de controle mental. Profissionais médicos são rápidos em marginalizar esses indivíduos alvos e diagnosticá-los com doenças mentais. Simplesmente pessoas que passaram por projetos de serem usadas de cobaias vão estar destruídas, com certeza. E tem um monte de gente contando essas histórias. Se é verdade que participaram ou não, isso é outro departamento. Mas que o projeto em si existiu e hoje se desdobra com outras formas e nomes e vai usar o Stargate atual para dominar a mente das pessoas via inteligência artificial, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, ele coloca que, infelizmente, a maioria das pessoas desconhece o precedente histórico, com certeza, para a prática do controle mental e tecnologia patenteada que existe no campo. Então, começou pelo verdadeiro Stargate, não esse pastiche que você viu agora. Então, esse livro inclui uma compilação da documentação do governo sobre o MKUltra, a experimentação de controle mental da CIA em sujeitos humanos inconscientes. Toda a documentação sobre esse programa foi destruída pelo diretor da CIA, Richard Helms, em 1973. Mais um estoque de registros sobreviveu e foi tornado público por meio de uma solicitação da Lei da Liberdade de Informação em 77, blá, blá, blá. Eles liberam o que você pode saber. E ponto final. Então, ele também contém, ou então querem que você saiba, porque tem um outro objetivo. Então, ele também contém mais de 150 patentes, pertencentes a uma ampla variedade de assuntos, telepatia artificial, tecnologia de voz para crânio, falar no seu cérebro, modificação de comportamento por meio de radiofrequências, armas de energia direcionada, monitoramento eletrônico, nanotecnologia implantável, manipulação de ondas cerebrais, manipulação do sistema nervoso, neuroarmas, guerra psicológica, terrorismo por satélite, mensagens subliminares e muito mais. Isso existiu e existe até hoje. Então, esses assuntos se envolvem com outros aspectos que hoje se fomentam e muitos libertários acham que comprar drogas com Bitcoin é estar liberto. Uhul! Né? Igual eu falei em um videozinho curto a respeito do Trump. Libertar um aí que está na mídia agora, Ross Ulbricht, de ser o Dread Pirate, que tinha um site lá na Dark Web, que vendia drogas e pagava tudo, recebia tudo com Bitcoin. E é claro que ele era da CIA, mas é óbvio que ele é da CIA. E ele, então, ganhou um montante brutal, 144 mil bitcoins, que é o número cabalístico, e isso passou para a reserva americana. Então, toda essa história de libertário achar que liberdade é usar Bitcoin, ainda não está mal. Embora a Bitcoin seja criada pelos sistemas de inteligência. Então, os que estão por detrás são os mesmos. I'm so sorry. Né? Sinto muito quem acha que existe um japa que criou Bitcoin para o bem maior da humanidade. Eu morro de rir com isso. Né? Mas ainda por cima defende a venda das drogas e diz: você quer que seja a droga do sistema ou um sistema libertário onde podemos comprar drogas com Bitcoin? What the? F-Pods? Como é que a pessoa pode falar isso? Escuta, droga existe porque os centros de inteligência as articulam e fazem os cartéis e manipulam tudo isso. Tem um filme do Tom Cruise tão perfeito para isso, que é Nascido na América, não lembro qualquer coisa da América. É um filme que ele mostra isso tão bem, né? Entre tantos outros filmes. Então, quando você está usando Bitcoin para comprar droga, achando que você é libertário, você é o sistema. Você está sendo o sistema. É o sistema. Dizendo que não é. Então faz igualzinho o que o sistema faz. Te dá uma fachada
para te iludir, enquanto que por baixo é outra. As pessoas que não querem ver a verdade e acham que têm vantagens no mundo, incorporam essas narrativas, como é o caso que eu acabei de dar o exemplo, e acham que estão libertos fora do sistema. Hello! Né? Então, o que nós temos aqui é o nascimento da manipulação mental, monitoramento mental, armas de energia direcionada, vigilância eletrônica, implantes, nanotecnologia, mensagens subliminares e mais. Eu não vi esse filme ainda. Ontem, os queridos alunos mandaram isso aqui para mim, mandaram o filme também. Preciso ver, vou ver se eu vejo ele hoje ou amanhã. Então, MK Ultra, né, tem esse filme aqui de 2022. Vocês aí procurem para ver aonde vocês podem assistir, ok? Voltei. E é isso. Essa resenha é essa. Espero que tenham gostado, absorvido o que é relevante nela. E fiquem preparados, então, para o projeto mais profundo, detalhes. Já já eu volto. Mas em outro vídeo. Tchau.